Como eu falava no início, na abertura do culto, o culto é para Deus, mas as homenagens são para as mamães. Quantas mamães temos aqui nessa noite? Deixa eu conhecer, cadê as mamães? Levanta assim bem alto. Glória a Deus. Você é privilegiada, você é agraciada pelo Senhor, aleluia. E eu creio que o Espírito Santo, que já está falando nesse culto, Ele quer continuar falando, amém? Aleluia. Então, como eu falava na abertura do culto, que os homens não se sintam excluídos, mas eu quero trazer uma palavra para as mães, aquelas que são biologicamente, aquelas que são por fé, aquelas que ainda serão, aleluia, aquelas que são mães do coração. Quero trazer uma palavra para você, para a sua vida, nesse tempo que ainda nos resta. E nós lemos na abertura do culto o texto de Lucas, capítulo 1, e o versículo 26 em diante, quando fala a respeito do nascimento de Jesus. Eu quero pegar aqui e ler com você novamente o texto de Lucas capítulo 1 e o versículo 30. Mas você pode ler desde o versículo 26 em casa, mas eu quero ler esse texto aqui com você. A partir do verso 30 somente. Diz assim o texto: e o anjo lhe disse: não temas, Maria. Aleluia. Não temas, porque tu achaste graça diante de Deus. Aleluia. Muitas igrejas têm dificuldade em falar de Maria. Algumas religiões têm dificuldade de mencionar no culto Maria. Nós precisamos entender que ela foi uma mulher agraciada por Deus. Olha quanto privilégio Maria teve de poder gerar o nosso Salvador. Quanto privilégio Maria teve, querido. Quanta graça ela achou aos olhos de Deus. E Deus a escolheu, e Deus a separou para que Jesus, o nosso Salvador, viesse por meio desta mulher tão agraciada. Dentre tantas formas que Jesus poderia ter vindo ao mundo, lembra, a palavra diz que o nosso Deus, Ele chama a existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Dentre tantas formas que Deus poderia ter escolhido ou determinado para que Jesus nascesse, Ele escolheu Maria. Ele escolheu a dádiva que todas as mulheres que estão aqui nessa noite têm, que é poder gerar um filho. Então eu não poderia iniciar essa mensagem a não ser falando da mãe do nosso Salvador, aquela que gerou Jesus. E a característica que eu quero enaltecer de Maria, eu li um post ontem do F. Hope, e eles falaram de 5 mulheres extraordinárias na Bíblia, e esse post cativou meu coração, e foi a inspiração para poder produzir essa mensagem e falar ao seu coração nessa noite. E eu quero enaltecer 5 características de algumas mães na Bíblia, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você, desde o início desse culto, desde tudo que aconteceu nesse culto, o Espírito Santo já tem falado com você. E eu posso enaltecer dentre tantas características que Maria carregava, mas eu quero enaltecer uma: Maria foi submissa à vontade do Senhor. Maria sujeitou-se à vontade do Senhor. No texto que lemos, quando o anjo aparece a Maria, ele diz: não tema, mulher, não tema, Maria, o que você está gerando, o que há de nascer do teu ventre, é aquele que vai restaurar, é aquele que vai reinar, é aquele que vai governar, e você lhe porá o nome de Jesus. Maria sujeitou a sua vontade, Maria foi submissa à vontade do Senhor. Pensa comigo, o quanto pôde ter sido difícil para Maria, porque Maria era virgem, não tinha tido relacionamento com homem, ela estava noiva de José. Pensa quão difícil foi para Maria compreender
aquela situação em que ela agora se encontrava, poder gerar um filho do Espírito. Como assim? Era novo, e nós tememos o novo. Mas Maria sujeitou-se, foi submissa à vontade de Deus. Ei, presta atenção aqui comigo nessa noite, querido. Deixa eu te ensinar um princípio poderoso através da vida de Maria. Se você puder anotar nas tábuas do teu coração, anota isso: ser mãe é dar à luz a um propósito. Alguém entendeu aqui nessa noite, irmãos? Eu vou repetir: ser mãe é dar luz a um propósito. Não se trata apenas de gerar um filho, se trata de gerar um propósito. Então eu quero dizer para todas as mães nessa noite: teu filho, tua filha é um propósito de Deus. E eu sei que mãe, como sofrem com filhos às vezes que saem um pouco do trilho, do caminho, saem um pouco fora da rota, do propósito. E eu sei o quanto uma mãe sofre. Eu já vi isso acontecendo com minha mãe também. Mas eu quero dizer para todas as mães que me escutam: ei, você gerou um propósito de Deus. Eu queria que as mães colocassem a mão sobre o coração e declarassem essa verdade: eu gerei um propósito de Deus. As mães que estão aqui, que ainda irão gerar, diga comigo: eu gerarei um propósito de Deus. E diga: eu submeto a minha vontade à vontade de Deus. Quantos podem aplaudi-lo por essa verdade nessa noite? Aleluia! É uma dádiva, é uma graça do Senhor. Eu fico pensando em todos os ensinamentos que Maria repassou para Jesus. Eu fico pensando o quanto Jesus podia aprender com esta mulher. Eu fico pensando das vezes que ela, cheia de uma graça divina, de uma unção sobrenatural, porque tudo que aconteceu foi sobrenatural. E eu imagino quantos princípios valorosos ela pôde ensinar. Mãe, você gerou um propósito. Você gerou um propósito de Deus. Eu quero que você agarre isso. E eu quero que você apegue o seu coração nessa verdade. Você gerou um propósito. Uma segunda personagem que os meninos também ensinaram aqui foi Joquebede. E tem até uma música agora famosa, né? Ô Joquebede, o menino não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Não sei se você já ouviu essa música do pastor Israel Santo. Uma música bem legal. Joquebede. E a característica que eu quero enaltecer de Joquebede é a coragem. Havia uma ordem para que as crianças fossem mortas. Mas essa mulher corajosamente lutou pela vida do seu filho, lutou por Moisés. Mesmo ele já estando sentenciado à morte, mas ela lutou, ela resistiu com coragem, com fé. E ela o preparou para que ele fosse o libertador do seu povo posteriormente. Sabe, querido, ser mãe é a segunda coisa, é o segundo princípio que eu quero falar para você. Se você puder anotar nas tábuas do teu coração: ser mãe é colocar o seu filho no cesto da vida e lançá-lo no Nilo da dependência de Deus. Quem entendeu? As mães que estão aqui, não é verdade? Joquebede colocou o seu filho no cesto, e ela colocou sobre as águas do rio. Imagine a coragem daquela mulher, entregar seu filho à própria sorte. Mas Deus estava no controle de tudo. Repita após mim: Deus está no controle de tudo. Queridos, Deus não perde o controle. Ele está sentado no trono e Ele governa sobre tudo.
Ser mãe é colocar seu filho no cesto da vida, e lançá-lo no Nilo da dependência de Deus. Porque criar filho é depender de Deus para tudo. Querido, olha como o mundo está, olha como a realidade à sua volta, olha o que tem acontecido, querido. E ser mãe é depender de Deus, é depender que o Senhor possa agir sobrenaturalmente na tua casa. Por isso nós liberamos essa canção agora há pouco. Eu e minha casa serviremos a Deus. Diga isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Com alegria. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, por que Deus providenciou para que a própria Joquebede criasse o filho? Se você ler comigo em Êxodo capítulo 2, Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante, Êxodo capítulo 2, vamos ler essa história, aleluia. Diz assim, Êxodo capítulo 2, se você está do lado de alguém que não tem Bíblia, por favor, leia com essa pessoa. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concedeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Vendo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Tendo compaixão dele, e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Aleluia. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Ei, olha para mim. Não é interessante? Observa, havia um decreto para que as crianças fossem mortas. Mas a mãe de Faraó, a mãe de Moisés, a mãe de Moisés corajosamente o colocou num cesto, colocou no rio, e Deus já tinha providenciado, Deus já tinha movido toda a história. A filha de Faraó, meu Deus, estava lá tomando banho. Olha como Deus move a história, olha como Deus cria conexões, olha como Deus coloca pessoas na sua vida. Eu profetizo que Deus vai colocar pessoas na vida dos teus filhos, que vão ajudá-los a crescer no temor e na obediência do Senhor. Eu profetizo que Deus vai levantar, ainda que seja filhos de Faraó, mas eles temerão a Deus, e eles serão pontes para os teus filhos, para as tuas filhas, para que eles possam cumprir o propósito. Só quem crê comigo, aplauda o Senhor e libera um grito de glória nessa noite. Aleluia! Aleluia! Você está comigo aqui, irmão? Quantas pessoas de conexão Deus colocou na minha vida? Quantas pessoas de conexão Deus colocou na minha vida? Para que eu pudesse chegar até aqui, querido. Quantas pessoas de conexão Deus levantou?
eu vejo isso aqui na Bíblia. Deus move a história. A filha de Faraó, mas não foi ela que criou o menino, foi a própria mãe, Joquebede. A irmã de Moisés viu toda a cena e ousadamente perguntou para a filha de Faraó: você não quer que eu chame uma das hebreias para cuidar do menino? Ei, querido, eu vejo a mão de Deus movendo todas as coisas por causa do propósito que Moisés carregava. Mas se não fosse uma mãe corajosa, se não fosse uma irmã corajosa, como teria sido a história de Moisés? Mas eu perguntei ao Espírito Santo: Senhor, por que a história foi assim? E algo que Deus me fez entender, a primeira razão que o Senhor moveu toda a história para que Moisés fosse criado pela própria mãe, é para que ele não esquecesse dos princípios que Deus, o Deus da mãe dele, o Deus dos seus pais, estabeleceram. Por isso o texto diz que depois de grande, então Joquebede levou para que a filha de Faraó cuidasse dele. Sabe o que eu aprendo aqui com Joquebede, mães? Deus te deu um propósito, e você deve transmitir aos teus filhos todos os princípios e valores que este livro sagrado nos ensina. Seja uma Joquebede para teu filho, seja corajosa, tenha fé, não deixa teu filho esquecer dos princípios da palavra de Deus, não deixa teu filho esquecer, não deixa que o Egito, figura do mundo, faça teu filho esquecer quem é o seu Deus, que o seu Deus, também seja o Deus dos teus filhos. Alguém vive nesse culto? Vou repetir: que o teu Deus também seja o Deus dos teus filhos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no vídeo, o filho da Cris: por que você ama sua mãe? Porque ela canta para Deus. Ah, mas eu fiquei apaixonado por isso. Todas as crianças são apaixonadas pelas mães. Eu vim aqui te dizer, querido, desperte em você a característica de uma Joquebede, corajosa, para defender teu filho. E quando falo defender teu filho, estou falando defender dos princípios e valores que o mundo quer nos empurrar a goela abaixo. Valores e princípios que o mundo quer que os teus filhos cresçam e os absorva. Sabe por que Moisés já foi grande para o Egito, para ser criado pela filha de Faraó? Porque agora ele já estava enraizado nos princípios do Deus da mãe dele. E agora o Deus da mãe dele também havia se tornado o Deus dele. Porque na cultura dos hebreus, na cultura dos judeus, desde cedo o menino é ensinado a respeito dos princípios e valores de Deus. Ainda muito cedo, a criança memoriza toda a Torá, ela aprende os princípios de Deus. Moisés vai para o Egito, mas agora Moisés conhecia os princípios do Deus da mãe dele. Quantos estão entendendo comigo? Aleluia. Nós temos uma ovelha lá em Matarroma, a filha dele formou recente. Ele disse para mim: pastor, eu não vou mandar minha filha para a faculdade agora. Eu preciso que ela tenha uma experiência com Deus. Eu preciso que ela tenha intimidade com Deus. Eu preciso que o meu Deus também seja o Deus dela. E só depois eu vou enviar ela para a faculdade. Quantos estão entendendo comigo? Escuta. Joquebede lutou pela vida de Moisés. Existe um mundo lá fora querendo tragar a vida do teu filho, mãe. Seja uma Joquebede. Lute pela vida dele. Uma outra personagem que me chama muita atenção na palavra é Ruth.
E Ruth não era judia. Ruth não fazia parte de nenhuma das 12 tribos de Israel. Ela era uma gentia. Mas a história de Ruth vai nos mostrar, querido, uma fé inabalável. E você lê no livro de Ruth, capítulo 1, e o versículo 16. A palavra diz assim: disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus também será o meu Deus. Essas são as palavras de Ruth para sua sogra. E a fé de Ruth nos inspira. Por conta disso, o Senhor honrou Ruth. E você encontra Ruth na genealogia de Jesus. Lá está Ruth. Porque ela foi fiel. E esta é a característica de Ruth que eu quero enaltecer nessa noite. Mais um princípio para as mães aqui. Ser mãe é ser um exemplo de fé. Eu acredito, querido, que esta é uma das características que 99% das mães usam diariamente. Fé. Fé para esperar que aquela criança cresça, obediente, temente a Deus, temente aos pais. Fé para esperar que aquela criança cresça e se torne um cidadão de bem, um excelente profissional, um excelente esposo, uma excelente esposa no futuro. E uma mãe exerce fé todos os dias. Uma mãe prefere ficar com fome do que ver os seus filhos com fome. Uma mãe prefere sofrer o dano, mas não quer ver o seu filho sofrer o dano. Ruth nos ensina o exemplo de uma fé verdadeira e autêntica. Ruth não fazia parte dos hebreus, mas tornou-se, foi insertada. Ruth é um exemplo para todas as mães, para todos nós. Mas Ruth também representa para nós quantas mães que ainda não são cristãs, mas carregam princípios, valores corretos. Talvez você está aqui e você cresceu num lar onde a sua mãe não era cristã. Ainda não. Se ainda está entre nós, um dia será. Talvez você cresceu nesse ambiente. Mas deixa eu dizer uma verdade, não é porque sua mãe não era uma cristã, ou não conhecia as escrituras como você conhece, que os valores e princípios que ela carrega sejam descartáveis. Não. Ela também carrega valores e princípios corretos. E ela te ensinou isso. Ela te ensinou esses valores. Ela te ensinou esses princípios. E eu profetizo que se sua mãe, se ela não é cristã, que ela seja. Que o Senhor dê a ela a oportunidade de render-se ao Senhor Jesus numa nova experiência viva com Cristo ressurreto, com Cristo vivo. Quantos estão entendendo comigo aqui? Eu poderia citar para você também a história de Ana, uma das personagens bíblicas mais citadas. E você conhece a história de Ana, o quanto ela não poderia gerar um filho, e ela sofria por conta disso. Você pode ler essa história em 1 Samuel, capítulo 18 até o 28, você pode ler essa história. E mesmo com o coração angustiado, mesmo com o coração partido, Ana, em lágrimas, orava ao Senhor por um filho. Mas Ana entendeu, querido, que a maternidade não é gerar filhos para si, é gerar filhos para Deus. Ana entendeu que a maternidade não é gerar filhos para si, é gerar filhos para o Senhor.
E sabe como eu encontro isso na história de Ana? Porque quando ela gera Samuel, antes mesmo de gerar fisicamente, mas quando ela gera Samuel em oração, ela dizia: se o Senhor me abençoar e me der um filho, ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno. Ele será separado. Ana nos ensina que ser mãe é criar filhos para o eterno. Se você está anotando essa mensagem, aí está mais um princípio. Ser mãe é criar filhos para o eterno. Mas Ana também nos ensina a permanecer no lugar da oração. Porque uma mãe nunca deixa de orar por um filho. Uma mãe nunca deixa de interceder pelos filhos. Enquanto Ana gerava e chorava para que o Senhor a abençoasse com o filho, ela intercedeu. E quando o menino nasceu, ela continuou intercedendo. Ela continuou orando, gerando. São dois princípios poderosos para nós essa noite. Ser mãe é gerar filhos para o eterno. Ser mãe é permanecer no lugar da oração, constantemente. Ser mãe é permanecer no lugar da oração, constantemente. Ana sonhava com um filho. Deus sonhava com um profeta. Enquanto Ana nutria um desejo, uma expectativa de ter um filho nos braços, Deus sonhava com a expectativa de ter um vaso na terra que ele pudesse usar. Deixa eu te dizer, agora eu falo com todos aqui, porque você é mãe, mas você também é filha. Falo com todos os filhos aqui. Eu quero te dizer da parte do Senhor algo nessa noite. Os teus pais podem ter sonhado com um filho. Talvez teus pais não tenham nem sonhado com você. Talvez os seus pais te contaram uma história dizendo que você é fruto do acaso. Aconteceu. Foi um acidente. Ah, casei com tua mãe, meu filho, minha filha, porque ela engravidou. Deixa eu dizer uma coisa para você, escuta. De qualquer maneira, Deus já sonhava com você. Porque você é um propósito. Você é um vaso que Deus quer usar nessa terra. Teus filhos são vasos que Deus usa nessa terra. Mesmo de pequeno, eles são vasos, eles são instrumentos do Senhor. E a última personagem que eu quero mencionar nessa noite, nessa rápida reflexão, a mãe de Timóteo. Alguém lembra do nome da mãe de Timóteo? Não lembra? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 5, diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, estou certo de que também em ti. Qual era o nome da mãe de Timóteo? Eunice. E qual o exemplo de Eunice? Uma fé não fingida. Paulo aqui escrevendo a Timóteo, ele diz: meu filho Timóteo, deixa eu parafrasear o texto para você. É como se Paulo estivesse dizendo: eu fico admirado com a fé que a tua avó Loide possuía, a tua mãe Eunice possuía, e eu estou certo que esta fé também há em você. Quantos estão entendendo isso comigo? O filho de Eunice, Timóteo, se tornou um grande cooperador do reino de Deus. Timóteo se tornou um grande líder da igreja, desde muito cedo, desde novo. Por isso algumas vezes Paulo teve que repreendê-lo e dizer: Timóteo, não te preocupa com a tua pouca idade, não despreze o dom que há em você, Timóteo.
Eu quero profetizar, querido, que desde cedo Deus vai usar os teus filhos. Amém? Por causa da sua fé, da fé que opera em você. E eu posso te dizer uma característica: ser mãe é inspirar. Todas as mães que estão aqui, repitam comigo, diga: ser mãe é inspirar. Porque todo filho se inspira. Eu me inspiro na minha mãe. Uma das características mais lindas da minha mãe é a alegria. Minha mãe é extremamente alegre. E a alegria dela contagia todo mundo. Você precisa ver minha mãe num banho. Leva ela para um banho, meu irmão. Ela dá show. Ela pula, vira de carambela, ela nada, ela mergulha, ela é extraordinária. Minha mãe é muito guerreira. Meu pai era caminhoneiro, até meu pai vivia viajando. Pouco parava em casa. E minha mãe nos criou nos princípios da palavra de Deus. Nos criou com temor. Nos criou com muita honestidade. Nos ensinou desde cedo sobre o que era dizimar, ofertar, congregar fielmente, sobre o que é servir a Deus. Mãe é um privilégio que Deus deu a você. E eu encerro dizendo: seja submissa como Maria. Lute por seus filhos em todas as esferas, como Joquebede lutou. Cumpra a sua missão de ser mãe com fé, coragem, fidelidade a Deus. Se mantenha no lugar da intercessão e da oração por teus filhos, como Ana. E ensine os princípios da palavra, como Eunice. E eu quero orar por todas as mães aqui nessa noite. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Aleluia.